Olá, queridos, bem-vindos à paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar sobre o dilúvio e essa história está registrada no capítulo 7, 8 e 9 do Gênesis. E como o meu tempo aqui ele é muito resumido, eu quero convidar você a fazer essa leitura do Gênesis capítulo 7, 8 e 9. E aí você terá um panorama completo do que foi o dilúvio. E nós temos como objetivo falar para você sobre o dilúvio hoje, porque nós precisamos analisar as questões do dilúvio, por que o dilúvio, né? As razões do dilúvio. E nós precisamos também manter o nosso coração em temor e santidade a Deus. E precisamos obedecer a palavra de Deus. E para falar do dilúvio, na verdade, existem pessoas que dizem que o dilúvio foi um mito, que o dilúvio não é um fato histórico, mas deixa eu te dizer, a Bíblia Sagrada relata diversas vezes. E o próprio Senhor Jesus, quando fala sobre a sua vinda, ele diz que a vinda do Filho do Homem será como foi nos dias de Noé, antes do dilúvio, que as pessoas comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e não perceberam que o dilúvio havia chegado. Bom, então, foi por isso que veio o dilúvio. E o que seria o dilúvio? O dilúvio seria realmente uma espécie de juízo de Deus para a humanidade, de punir a humanidade. Punir por quê? No vídeo anterior nós até gravamos de que a humanidade estava num grau de pecado tão acelerada, tão elevada, que não reconhecia mais o seu Senhor, o seu Criador. O homem em si não tinha mais como voltar de tanto pecado que ele estava cometendo, que não tinha mais como voltar para Deus. E é aí que o escritor, no capítulo 6 e no verso 7 do Gênesis, diz que Deus se arrepende de fazer o homem e diz assim: eu vou punir, eu vou julgar o homem, eu vou dar cabo desse homem tão pecador. E é nesse ínterim que ele encontra então Noé. Noé é um homem temente a Deus, um homem que tinha um caráter completamente diferente, um homem que observava os ensinamentos de Deus, e Deus chama Noé para esse grande desafio. Qual é o desafio? Eu vou executar juízo sobre a humanidade, mas eu preciso oferecer, no meio desse juízo, eu preciso oferecer uma válvula de escape. Eu preciso oferecer salvação para aqueles que se arrependerem. E Noé topa o desafio de construir uma arca. A Bíblia diz que a arca que Noé constrói é uma arca muito grande, que nas nossas medidas atuais seria aproximadamente aí 135 metros de comprimento por aproximadamente aí 22, 23 metros de largura, e ela tinha uma altura de aproximadamente aí 14 metros, ou seja, segundo um escritor de nome Adalto Lawrence, ele diz que essa arca ela tinha capacidade de abrigar 120 mil animais, mais ou menos do porte de uma ovelha, pelo tamanho de metros cúbicos que esta arca tinha. Bom, mas deixa eu te dizer, ela media aproximadamente 10 mil metros quadrados, era muita coisa. E Noé aceita o desafio num período que não tinha a tecnologia que nós temos hoje, mas ele aceita o desafio de construir a arca, e enquanto construía a arca, anunciava que o juízo divino viria. O juízo viria em forma de dilúvio, e as pessoas não acreditaram. Mas o dilúvio chegou, e quando o dilúvio chegou, Noé adentrou aquela arca, as portas se fecharam. Só que as portas não fecharam por mãos humanas, foi o próprio Deus que fechou a arca, a porta da arca. Quem estava no interior da arca estava salvo do dilúvio. Quem estava do lado de fora, então agora iria enfrentar exatamente o juízo divino que vinha para exterminar o homem pecador. Agora deixa eu lhe falar mais uma coisa. O escritor disse que aquela arca ela não tinha nem leme e nem vela. Ou seja, ela não era um barco tripulado por mãos humanas. Nem que Noé quisesse fazer alguma coisa, não estava no seu controle. Ele simplesmente foi o instrumento de Deus
para construir a arca, mas o efeito salvífico, o efeito de salvação das pessoas e dos seres vivos que ali estavam, era Deus no comando. Noé fica naquela arca durante 1 ano e 10 dias, depois que passou a chuva, que as águas minguaram e a arca então retornou a um lugar a seco. Agora Noé sai da arca para oferecer um culto a Deus e gratidão para um novo recomeço. Noé praticamente agora começa tudo de novo. Queridos, quando nós analisamos o juízo aqui, por que veio o juízo? Por causa do pecado das pessoas. O Senhor Deus punindo as pessoas, mas ao mesmo tempo que o Senhor pune as pessoas, depois dá uma nova chance para Noé. Noé começa tudo de novo, dizendo para mim e para você de que as pessoas que adentraram naquela arca foram salvas e as que ficaram do lado de fora pereceram. Não existia salvação fora da arca. Dizer para mim e para você também hoje de que nos dias que nós estamos vivendo, a nossa arca da salvação hoje é Jesus Cristo, nosso Senhor. E a igreja de Cristo Jesus foi chamada para isso, para anunciar de que Ele é a porta da salvação. Ele é o caminho da salvação. Ele é a verdade que conduz o homem à salvação. Ele é a vida que traz salvação ao homem. Então Jesus é a nossa arca, a arca que está pronto para nos salvar. E hoje o Evangelho continua sendo pregado, a mensagem de Jesus Cristo continua sendo anunciado. E todas as pessoas que recebem o Evangelho de Cristo Jesus e se arrependem dos seus pecados, encontram salvação em Cristo Jesus, na arca eterna que Deus mandou para salvar a mim e a você. Agora, deixa eu lhe falar, fora da arca não existe salvação. Fora de Jesus Cristo também não existe salvação. Não existe entre os homens nenhum outro nome dado entre nós homens que possam então nos salvar. Somente o nome de Jesus Cristo é poderoso para salvar. Eu quero desafiar a você, independentemente por que caminho você esteja caminhando. Quem sabe quais decisões da vida você tenha tomado. Como é que tem vivido a sua vida diante do mundo que você está vivendo e quem sabe longe da presença de Deus. Só existe um jeito para que você seja salvo, é você retornando. E de repente você esteja exatamente como aqueles homens nos dias anteriores ao dilúvio, que não tinha mais condições em si mesmo de voltar. Mas Jesus ainda hoje oferece para você, Ele a porta, Ele o caminho, Ele a verdade, Ele a vida, ainda querendo perdoar os teus pecados e te dar o direito de ser salvo entrando por Ele. Portanto, eu desafio você, se para vocês que estão me ouvindo, se você hoje já adentrou por essa porta chamada Jesus Cristo, parabéns, Deus te abençoe. Ah, pastor, eu tenho decidido a minha vida por Cristo, mas eu tenho tantas consequências da vida de outrora. É verdade, a vida de outrora pode ainda ter algumas consequências, mas os seus pecados foram perdoados e Jesus Cristo é a entrada de vida eterna para você, é a salvação eterna para você. Portanto, que Deus te abençoe. Espero poder ter contribuído com você nesse momento. E que a palavra de Deus continue encontrando no seu coração um lugar todo especial para morar dentro de você. Deus te abençoe. Até o próximo, se o Senhor Deus assim nos permitir. Até lá, se Deus quiser.